Hoje, nesse mini curso, a gente vai falar da importância da estimulação visual precoce, que é importante tanto na esfera privada, vamos dizer assim, quanto na esfera pública, e não necessariamente só pública, né? Porque existem escolas particulares, instituições, ONGs, mas principalmente as salas de recurso, né? Os CAE e também os CERS, que também é muito importante a gente falar sobre estimulação visual precoce. É, para quem já sabe, para quem não sabe, eu sou o professor Leandro Rain e a minha formação na Unifesp, na Escola Poli de Medicina, em relação à ortóptica, a gente já falava de estimulação visual precoce, cuja sigla é EVP, tá? O EVP, né, a EVP, ela surge dentro da ortóptica lá em 1915, 1920, e já se falava sobre intervenção precoce no que a gente chamava de bebê de risco, que são crianças, né, que nascem com alguma dificuldade, alguma alteração que vai dificultar o desenvolvimento dessa criança. Lembrando que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que pensar em desenvolvimento visual, motor, psicomotor, biopsicossocial. Então, quando a gente fala de estimulação visual precoce ou de intervenção precoce, que é mais amplo, que está acima disso, ou estimulação precoce, a gente está falando de atuação de diversos profissionais, é algo multiprofissional. Hoje, eu vou falar somente na parte visual, tá? Para a gente entender como que a gente pode abordar isso e o que que é importante a gente perceber e como a gente muitas vezes vê atuações erradas por aí, falta de conhecimento, de necessidade de conhecimentos mais aprofundados nessa área. O foco desse curso aqui é inédito, eu fiz uma análise de todos os cursos e apostilas que eu vi aí na internet nos últimos 20 anos e ninguém aborda com essa questão da neuroplasticidade, que é importante, porque hoje, se você não usa neuroplasticidade, é como se você não estivesse usando a ferramenta mais importante para desenvolver o cérebro e a visão da criança, tá? Então, tem várias técnicas diferentes que a gente pode fazer para fazer a estimulação visual precoce. Existe a pesquisa do que aquela criança precisa, a avaliação e a intervenção em si, tá? Primeiro, dar boas-vindas a todos vocês aqui. Esse curso ele vai ficar gravado somente lá na formação de estimulação visual precoce, de EVP, e esse é um tema que é importante para ser dito porque ele serve para qualquer profissional. Eu também vou trazer umas considerações, porque no nosso curso de formação a gente foca aquela pessoa que vai trabalhar no seu próprio consultório, quanto as pessoas que dependem, né, de seguir lá o BNCC, as diretrizes do BNCC da educação infantil. Então, na formação nossa, a gente gravou as aulas tanto com enfoque para os profissionais que são obrigados a seguir o BNCC, então como que ele pode incluir dentre as diretrizes e como fazer as diretrizes, né? Porque o BNCC é muito bem escrito, é muito bom na teoria, mas a gente vê uma grande dificuldade. Eu que já trabalho aí há alguns anos com algumas instituições que aplicam, que eu vejo grande abismo que acontece, porque as pessoas elas leem e cada um interpreta de um jeito. E na verdade aquilo foi escrito com o intuito de se seguir os marcos do desenvolvimento. Então, não tem que seguir de acordo com a sua cabeça, com vozes da sua cabeça. Tem que seguir exatamente de acordo com os marcos
cronológicos, os marcos de desenvolvimento. Cada atividade ela vai ser desenvolvida de acordo com a idade que tem que ser, tem que ser trabalhado. E se a criança já passou por aquilo e ela tem um atraso, você não pode pular. Você tem que seguir o desenvolvimento cronológico. A gente vai falar hoje, né? A gente tem pouco tempo, não é um curso longo, é um mini curso, é uma introdução. Na verdade, é para mostrar para vocês o que existe para ser estudado. Então, eu vou estar mostrando mais spoilers e eu acho que já vai abrir muito a mente de vocês, porque muitas vezes vocês não têm muita ideia de onde a estimulação precoce pode chegar, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é igual eu falei para vocês, compreender que a estimulação visual precoce, que a intervenção precoce, ela anda de acordo com os marcos de desenvolvimento, os marcos cronológicos, tá? E isso está de acordo com o desenvolvimento infantil. As diretrizes do BNCC, elas têm que ser aplicadas lá nas escolas, mas ela também pode ser usada como referência na nossa prática clínica. O importante é saber o que cada estratégia está pedindo para que a gente possa atuar do jeito certo, tá? E existem algumas estratégias específicas para atender nas clínicas privadas e você aplicar esse programa. A gente vai discutir aqui alguns casos clínicos sem muita profundidade, porque tem alunos aqui que não têm formações no instituto, não conhecem neuroplasticidade clínica. Então a gente vai discutir para ver as limitações que muitas vezes a gente tem. Então, o que que é estimulação visual precoce, tá? É, eu não vou ler o material. Depois esse material vai estar lá disponível para você adquirir no site, a apostila. É, e aí você lê, se aprofunda. Eu deixei o material bem amplo dessa vez, para que seja como um complemento do curso depois. Então, a estimulação visual precoce, visual, o EVP, é um programa, tá? Um processo de você propiciar experiências visuais de enriquecimento de acordo com a idade da criança, desde o nascimento. Principalmente crianças que já nascem com baixa visão, com retinopatia da prematuridade, bebês de risco, que tiveram intercorrências no nascimento. Lembrando que com técnicas específicas de EVP associadas, como por exemplo estimulação neurosensorial, a gente já pode atuar desde a UTI neonatal. Eu tenho vários alunos fisioterapeutas que fizeram formações comigo específicas para trabalhar na estimulação visual precoce na UTI neonatal, que aí é exclusivo mais para fisioterapeuta, né? E aí a gente vai ajudar a desenvolver o sistema visual. E o sistema visual, ele se desenvolve através das habilidades visofuncionais, das funções visuais e das habilidades visoperceptivas, tá? E aí dentro disso a gente consegue avaliar algumas funções visuais, habilidades visofuncionais, como acuidade visual, percepção de cores, contraste, movimento. Tudo isso vai ajudar com que a gente possa melhorar o desenvolvimento. Como eu disse para vocês, aqui a gente está falando visual e cognitivo, mas que é a visão cognitivo, mas também ajuda o motor, o biopsicossocial, neuropsicomotor. Então são vários desenvolvimentos que ocorrem paralelamente e cada profissional vai atuar num segmento. A gente está falando aqui da estimação visual precoce, que é a formação que a gente tem para que as pessoas possam atuar no desenvolvimento com essas crianças, com esses bebês de risco, no aprendizado visual e cognitivo. E vai ajudar através da neuroplasticidade, se você não tiver no seu programa, não conhecer as leis da neuroplasticidade clínica, você não vai fazer as conexões neurais. Então, você não faz conexão neural, você não abre o caminho neural, aquilo que você ganha
pode ser perdido, tá? Mesmo que seja coordenação olho-mão, atenção visual, que a gente vê muitas vezes por aí, principalmente na estimulação visual tradicional, que tenta atuar nessa área e fica muito aquém, porque não usa a neuroplasticidade. Também me formei na estimulação visual tradicional, quando eu fiz faculdade, e com o conhecimento da neuroplasticidade clínica, da neurociência, modulação neural, neurobioquímica, abandonei lá em 2002, isso daí. Então, o desenvolvimento, para a gente promover o desenvolvimento na estimulação visual precoce, a gente tem que usar conceitos da neuroplasticidade clínica, tem as regras, as leis. E a aplicação, ela pode usar contrastes, luzes, movimentos. Hoje a gente já sabe, né, que não é todo contraste que a gente pode usar nesses pacientes. A neuroimagem funcional já mostrou pra gente, contraste preto e branco, que 99,99% das pessoas do Brasil ainda usam, né, erroneamente. Luzes, não sabe usar a sequência de cores correta para você trabalhar na estimulação visual e na estimulação visual precoce para cada tipo de problema. Você tem que saber que tipo de luz usar, qual é a sequência de cores que tem que ser aplicada, não é aleatório. Os brinquedos que você vai usar, coloridos, quais são as cores que podem, que não podem. E o que a gente vê é uma grande aleatoriedade. Uma feira pública, né, uma feira livre, onde as pessoas usam o que elas acham que deve usar, usando como base conceitos obsoletos e arcaicos que mais fazem mal para o cérebro do que ajudam. Ah, mas eu já faço estimulação visual há 30 anos com contraste, cor, e minha criança melhora. Você não avalia nem 10% da visão do seu paciente. Então você não pode afirmar que melhorou alguma coisa. Se você acha que melhorou pelo seu olhar no dia a dia, pelo que o pai está falando, uma coisa pode melhorar em detrimento à piora de outra. Então é muito importante ter essa noção. Os estimuladores visuais hoje não avaliam nem 5% da visão das suas crianças, né? Não sabe fazer avaliação. Você avalia as 37 habilidades visofuncionais? É o básico. Você avalia as 12 habilidades visoperceptivas? Você avalia as 13 funções visuais? São mais de 60 avaliações. E aí a pessoa lá mal avalia, ela só vê se a criança está fixando o segmento, se ela está fazendo segmento ou fixando, ou teve uma melhora na acuidade visual e esquece de avaliar as 57 outras coisas, vamos dizer assim, que tem que ser avaliadas. E o programa, ele tem que ser personalizado, individualizado, né? A gente vê programas prontos. O próprio ministério é um nojo, é um vômito, porque é nojento o que eles apresentam. Eles apresentam protocolos arcaicos que já foram abandonados há mais de 15 anos na Europa e na Ásia. O ano passado apresentaram um projeto de protocolos de estimação ao precoce para autista que já foi abandonado na África, já foi abandonado na Europa. E as pessoas estão babando para algo que já foi abandonado por não ter resultado. Esse é o nosso Ministério da Saúde e Educação. Eles preconizam aquilo que não funciona. Por que será? Eu sou sociólogo também. Então a gente pode fazer um curso um dia refletindo por que que o Ministério escolhe sempre a pior opção que existe no mercado. E se você vai olhar lá, as contas sempre é a opção mais cara, porque alguém está ganhando e alguém está perdendo. Quem perde, eles não querem. Existe uma manipulação de não querer que nada funcione, né? Emburrecimento da população, manipulação. Isso não é teoria da conspiração, é só você entender que existe técnicas mais eficazes e baratas, eles compram obsoleto e caras, porque é amigo do deputado, porque é amigo do ministro, e por aí vai. Isso quem perde
são os nossos pacientes, os professores, muitas vezes, que nem sabem que estão sendo ludibriados, enganados, e se esforçando, muitas vezes, para aprender algo que nem deveriam conhecer, que está errado, né? O programa de estimulação visual precoce, ou de estimulação precoce também, ele é personalizado de acordo com a idade e com as alterações que aquela criança tem, tá? E aí vai considerar o desenvolvimento típico e atípico, as alterações visuais e neurológicas. E nesses programas que a gente vê hoje as pessoas usando e os preconizados pelo Ministério não fazem nada disso. Diferente do BNCC, que traz a estratégia de que você tem que usar e é muito boa, só que aí ele te mostra o que você tem que fazer. Mas na hora de te dar o instrumento, ele te dá um instrumento que não faz a estratégia que ele está pedindo. É assim na educação, é assim na saúde, é assim na educação especial, é assim na educação inclusiva, é assim em todas as áreas, tá? Então, é igual, por exemplo, na questão do esporte. Também sou formado em educação física e vejo o governo preconizando atividade física, e aí ele vai e fica 4 anos reformando lá o centro de treinamento de esporte para a população gratuito. Ele preconiza que você tem que fazer atividade física todos os dias. Fala que tem, mas não fala que está reformando faz 5 anos, usando obras superfaturadas. Então ele fala o que você tem que fazer, mas não te dá o instrumento. Mesma coisa o Ministério da Educação em relação ao BNCC. Ele te fala o que tem que fazer filosoficamente, deixando o professor aberto a interpretações erradas e ainda preconiza e orienta e indica instrumentos que são obsoletos, que não atendem às estratégias que eles pedem. Então é de propósito. É como se eu falasse para você, a partir de agora, vocês só podem usar pincel ao invés de usar lápis de cor. E aí o governo importa esses pincéis de fora e a partir de agora vai deixar de importar. É isso que o governo faz, as pessoas não percebem. Eu percebo isso na grandeza do BNCC, que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo os protocolos e instrumentalização do Ministério da Educação não conversam com o que o BNCC pede para fazer. O que o BNCC você tem que fazer isso. E aí o que o Ministério faz é o contrário daquilo, tá? Então a gente tem que ter essa reflexão em relação à estimulação visual precoce, somente no âmbito público, porque isso é algo que envolve política também. Por que que a estimulação visual ela precoce é crucial? Porque ela desenvolve lembra que eu falei que existem 37 habilidades visofuncionais? É o primeiro passo para desenvolver a visão. Desenvolver as habilidades visuais essenciais, que são 37, tá? Depois, o EVP desenvolve o sistema nervoso central, que está incluso a visão, o cognitivo, motor. Também desenvolve, através da visão e do desenvolvimento cerebral, a linguagem, a cognição e a socialização. E pode prevenir, se tivesse instrumentos para isso, o BNCC pede para você fazer, mas não te dá instrumento para isso. Previne problemas visuais, como ambliopia, estrabismo e outras coisas como fadiga ocular, que hoje é tão urgente, né, por conta das telas digitais. E ele vai criar, a partir do momento que ele desenvolve as habilidades visofuncionais, uma vez as habilidades visofuncionais estando desenvolvidas, o organismo pode começar a trabalhar, tem base para desenvolver as funções visuais e as habilidades visoperceptivas. As habilidades visoperceptivas, elas são fundamentais para o aprendizado escolar
e para algumas atividades da vida adulta, como dirigir, estudar, ler, resolver problemas. E o que a gente vê? Uma confusão no que o próprio Ministério propõe nos cursos que são oferecidos no Brasil, de mais de 50 anos para cá. As pessoas não incluem essa diferenciação. Então, trabalha a habilidade visoperceptiva, quando era para trabalhar a habilidade visofuncional, ou seja, o cérebro não está apto nem maduro para poder fazer aquela atividade e a pessoa aplica. Por isso que eu falei que existe, dentro da estimulação visual tradicional, essa obsolência, esse atraso de mais de 100 anos deles, de não saber marcos cronológicos, de não saber desenvolvimento cerebral. Então, você vê uma professora em sala de recurso oferecendo atividades como jogo dos sete erros, quebra-cabeça, pareamento, quando ela nem trabalhou as habilidades visofuncionais. Ou seja, para você desenvolver, para fazer essa atividade, essas que eu citei, figura fundo, fechamento visual, treinos de percepção, se a pessoa não tiver função visual e habilidades visoperceptivas desenvolvidas, ela não consegue realizar a atividade. E aí o que acontece, meus queridos, é que as pessoas vão falar, esses professores, esses profissionais, educadores, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, TOs, fonos, físios, terapeutas visuais, estimuladores visuais, de que a criança não consegue fazer um quebra-cabeça, não consegue resolver uma figura fundo, não consegue fazer um paramento, que ela pode ter um distúrbio de aprendizagem relacionado à visão, que ela pode ser TDAH, que ela pode ser autista, que ela pode ser disléxica, sendo que essa criança ela não foi estimulada dentro das 37 habilidades visofuncionais e 13 funções visuais, ou seja, 50 habilidades essenciais e básicas para que eu consiga fazer as habilidades visoperceptivas, como memória, figura fundo, os treinos de percepção, pareamento, encadeamento, sequenciamento visual, análise e síntese. Quantos estimuladores visuais estão aqui, usam suas atividades e não sabem avaliar se seu aluno tem a capacidade de fazer aquela habilidade, aquela tarefa. E é muito fácil, é só você avaliar as habilidades visofuncionais e as funções visuais básicas. Uma vez que esse aluno consiga fazer isso, eu vou trabalhar o que a gente chama de terceira fase. Mas a gente vê na estimulação visual pessoas trabalhando habilidades visoperceptivas, sendo que habilidades visoperceptivas não são trabalhadas na estimulação visual. Então, essa confusão dos instrumentos terapêuticos é muito complexo, né? Porque você não pode pedir para uma pessoa que não sabe andar para ela correr. Mas é isso que os educadores fazem hoje no Brasil e os estimuladores visuais e todos os outros profissionais, pela falta de conhecimento da neuroplasticidade clínica, desenvolvimento cerebral e marcos cronológicos. Não consegue. Então, marco cronológico é a idade que nós estamos aptos a poder fazer algo. Então a gente fala assim: nossa, a criança tem 1 ano e 3 meses e não andou ainda. Ela está atrasada no marco cronológico para andar. Ela deveria estar andando ali com 11, 12 meses. Então a gente tem esse marco cronológico muito gravado na nossa mente, porque é de conhecimento geral, é um conhecimento leigo, falar e andar, comer. Agora, as habilidades funcionais, as funções visuais, é um conhecimento que também tem marcos cronológicos, tem idade certa. Tem um momento certo para eu sobrepor cubos. Tem um momento certo para eu verter objetos para dentro de um copo. Aí você vê profissionais como o TO, que deveriam ter esse conhecimento
muitas vezes não têm na visão e aí confundem e fazem atividades fora do marco cronológico. É igual em querer ensinar matemática antes de alfabetizar. É lógico quando fica muito lógico quando eu dou esses exemplos banais, né? Mas é exatamente isso para nós que conhecemos os marcos visuais, cronológicos, motores, cognitivos, sensorimotores, neuropsicomotores e a neuroplasticidade clínica, que fala que a gente não pode ultrapassar, colocar o carro, né, na frente dos bois, como diz, se eu não seguir. Mas é o que a gente vê na prática o tempo todo, né? A gente vê pessoas fazendo pareamento, figura fundo, trem de percepção, e eu vejo muito isso quando a gente criou o grupo de materiais gratuitos. Já foi distribuído quase 2.000 materiais nesses 4 anos. Tem um grupo lá. E muita gente entra e sai quando eu escuto eu falando isso. De vez em quando eu coloco lá alguma apostila. Por quê? As pessoas o que elas mais pedem, estimuladores visuais, professores de sala de recurso, é materiais de percepção, de habilidade visoperceptiva. E eles não fizeram a verificação se os seus alunos sabem ou não fazer, podem ou não fazer aquele tipo de atividade, porque eles não sabem verificar se tem as habilidades visofuncionais e as funções visuais, tá? Então é crucial que a gente entenda essa diferenciação. O desenvolvimento e visual infantil, ele tem um marco que é a tabela que tem lá no IVM, tem também na formação de EVP, até na formação gratuita de EVM, que eu faço de 2 em 2 anos, a gente oferece essa tabela. Eu não vou entrar nesses detalhes, que depois vocês podem ler o material. Eu já dei vários materiais gratuitos que falam sobre isso. A ideia aqui é aprofundar a discussão numa coisa mais ampla, né? Então, o desenvolvimento visual infantil, é, ele passa por 37 passos, tá? 36 passos, na verdade. São 37 habilidades e passos a gente chama quando a gente passa de uma habilidade para outra. Então, eu coloquei aqui um resumo em relação à idade, né? Mas assim, a gente tem lá esses passos discutidos detalhadamente para avaliação e intervenção terapêutica na formação de EVM, na formação de EVP, nas formações de estimulação visual. É, a estimulação visual, ela se faz importante, inclusive no desenvolvimento global. Sem uma estimulação visual, a gente não consegue desenvolver a cognição sem trabalhar as habilidades visofuncionais, todas, e as funções visuais, né? Depois eu vou pensar nas habilidades visoperceptivas, porque o próprio processo de alfabetização e de ensino-aprendizado nos 3 primeiros anos, agora 4, né? Que eles mudaram. Nos 4 primeiros anos do ensino fundamental, já trabalham as habilidades visoperceptivas naturalmente. Então, para a criança chegar pronta para a alfabetização, ela precisava ter sido desenvolvida com as habilidades visofuncionais e funções visuais. Mas o que a gente vê no próprio BNCC e nos instrumentos fornecidos pelo Ministério é que eles começam a trabalhar as habilidades visoperceptivas que têm que ser trabalhadas nos 4 primeiros anos do ensino fundamental no ensino infantil. Então, já sabem, pelo próprio material, se você lê, você percebe que eles sabem disso, mas por que eles sabem e ensinam errado? Aí vocês reflitam depois. Por que que será que sabe e continua deixando errado, né? Porque não quer que tenha cognição, não quer que tenha um aprendizado eficaz. As escolas de educação infantil
da Europa estão caminhando para isso nos últimos 10 anos. Da Escandinávia já fazem isso há 50 anos. Protocolos onde a gente segue os marcos cronológicos, onde as crianças, no ensino infantil, as atividades são dentro do desenvolvimento dos marcos cronológicos, tá? Eu dei um curso semana passada sobre neurovisão e desenvolvimento motor, que eu pegava 50 brincadeiras e colocava em ordem cronológica. E teve muita discussão, porque as pessoas falavam assim: ah, mas essa brincadeira é mais fácil que aquela. Não é questão de ser fácil ou difícil. A sua cognição, a partir do momento que você já passou por todas as habilidades, você não tem discernimento de saber qual é fácil ou difícil. A gente tem que ir pela função cerebral e pelo marco cronológico. Então, foi um curso que eu gravei, que eu já queria fazer faz tempo, que foi um curso revolucionário, porque ele vai ajudar o professor de educação infantil, educação física, TO e físio a trabalharem as brincadeiras na ordem certa. Não é ir lá e dar qualquer atividade. É você saber, até as brincadeiras, elas têm momentos certos para desenvolver as habilidades motoras e as habilidades visofuncionais. Mas aqui no Brasil a gente não vê ninguém falando disso. Foi o primeiro curso que eu fiz nesse sentido, né? E um curso desse eu gastei mais de R$ 15.000 para fazer uma formação fora do Brasil. E a gente vende o curso por R$ 100 e as pessoas não dão valor, porque elas não sabem que elas não sabem. Esse é o primeiro grande ponto do brasileiro. Ele nem sabe que não sabe. Então ele continua na ignorância, fazendo errado. Não é verdade? Eu acho que muitos de vocês nem sabiam que vocês não poderiam usar é, pareamento, figura fundo, se não fosse com crianças que já tivessem desenvolvido todas as habilidades funcionais. É quando você pega uma criança com diagnóstico de TEA, TDAH, baixa visão, paralisia cerebral, aí você conseguiria entender que você teria que terminar as habilidades visofuncionais para que você possa trabalhar isso. Quando eu comecei a trabalhar mais próximo de estimuladores visuais tradicionais, os alunos nos cursos presenciais e online, eu percebia que 99% deles, para não dizer 100%, usava pareamento na estimulação visual, o que é um grande absurdo cronológico, cerebral e neuroplástico. Como eu disse para vocês, você só pode usar um pareamento, uma figura fundo, uma closura visual, um fechamento visual, um treino de percepção, uma análise e síntese, jogo de 7 erros, memória, lince, se o seu aluno tem todas as habilidades visofuncionais atuantes e funções visuais também, porque as habilidades visoperceptivas são as últimas, cronologicamente falando, em termos de desenvolvimento. Outra questão importante em relação à visão é a linguagem, porque a gente se comunica não somente com a voz, mas com microexpressões, com expressões, com contato visual, símbolos, gestos, imagens. E dentro desse escopo de todas as áreas visuais e habilidades, a gente desenvolve a linguagem. Também, a gente vê muita lacuna em relação a isso, principalmente no mundo do autismo. A socialização, ela depende da cognição e da linguagem. Logo, como eu falei já das duas, a gente precisa disso, tá? Depois, eu não estou lendo o material, depois o material vai estar disponível lá para vocês comprarem com valor aberto lá no site, para vocês poderem estudar depois. Eu acho que já deve estar lá, a Gabi ia colocar. E a plasticidade cerebral, neuroplasticidade que eu falei tanto, né? Existem regras para a gente ensinar o cérebro. Isso para tudo, tá? Para ensino, aprendizagem. A gente vem vendo aí de 5 anos para cá somente as pessoas falando de neuroplasticidade, cérebro na educação, né? Poucas pessoas falam. Mas a plasticidade, ela permite a gente mudar o cérebro em qualquer idade.
mas na infância ela é primordial, tá? Porque a gente consegue ter resultados muito mais rápidos, às vezes em semanas, com os instrumentos certos. Em relação ao currículo, né, a Base Nacional Comum Curricular, tá? O BNCC e suas diretrizes. Para quem não é da área da educação ou que não precisa usar essa diretriz, né, que é um documento que define quais são as aprendizagens visuais que o aluno tem que ter durante a educação básica. Então, eu me baseio no EVP para o BNCC da educação infantil. O BNCC, sim, fala da estimulação visual, pede diretrizes dentro da estimulação visual, mas quando vai aplicar na prática, oferece para vocês sugestões que já estão obsoletas e arcaicas, que já foram abandonadas em alguns países há mais de 20 anos. Então, quando o BNCC faz sua última atualização e oferece como diretriz, como obrigatoriedade, como norma, como regra, como sugestão, seja lá o que for, algo que já foi abolido há mais de 20 anos atrás, em países da Europa, periféricos, como Armênia, Romênia, por falta de validação científica, ou por validação científica de que não funciona, ele mostra o que pra gente? Que ele não quer que a gente chegue em lugar nenhum. Ele só quer ter uma regra para poder cobrar de vocês. E aí os professores de educação infantil, educação especial, viram meros preenchedores de formulários, muitas vezes copiando o que o BNCC está falando, sem nunca ter nem ideia de como fazer uma atividade em sala de aula que promova o que a diretriz está pedindo. Então isso é triste. Quando eu lancei o curso de estimulação visual precoce, há 2 anos atrás, alguns alunos sabem disso, eu fiz uma live aberta no YouTube e eu fui rechaçado por uma secretária de educação, porque eu estava falando sobre neuroplasticidade, neuroimagem funcional, neuroeducação, assuntos esses com maior relevância, com bases científicas em revistas como Nature, Lancet, é, Science. E aí ela estava falando que é como se eu falasse assim para vocês. É, tipo, eu estou aqui explicando sobre combustão, com butano, etano, né? Tipo, e você vai falar, tá me ensinando que você tem que pegar duas pedras e fazer fogo. A gente está falando sobre diferenças da chama já, bioquimicamente falando, e a pessoa vem e te ensina a fazer fogo com duas pedrinhas. Aí eu simplesmente mandei ela vazar com esse termo. Eu falei, vaza da minha aula. Porque gente ignorante, ignorância é quando você não sabe, né? Que você não sabe que você tem que saber algo. Isso é ignorância, né? Isso é ignorância. Você tá ali, né? Na mediocridade, você não sabe que você tem que saber algo. Desculpa, isso é mediocridade. Você tá na média. Você nem sabe que você não sabe. Só que quando você descobre e continua fazendo errado, aí você é ignorante. Eu acho que não é nem ignorância, né? Eu já acho que você é um criminoso, porque você está envolvendo a vida, desenvolvimento cerebral, visual, cognitivo de um ser humano. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, não aplica, para mim, eu acho que você é criminoso já, não é ignorante. Mas ali eu só chamei ela de ignorante e mandei ela vazar da minha aula, porque politicagem, eu sou formado na Escola Paulista de Medicina e Ortóptica, em Sociologia, Nutrição, Educação Física, estou terminando letras em inglês.
Tem mais de 15 especializações, mais de 100 formações. Então, assim, eu não aceito politicagem por mero, né, favorecimento econômico. Aí eu acho que é meu lado sociológico, talvez, fala mais alto que o de neurocientista, terapeuta visual. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos enganados pelo próprio ministério, que, né, com suas, quem é da educação sabe disso, suas retóricas bonitas, prolixas, retumbantes, usam de palavras parnasianas para que ninguém entenda e o professor se sinta cada vez mais ignorante. Eu vi uma reflexão de um sociólogo ontem que isso vai. O Ministério faz o que já sempre foi feito no Brasil, igual o hino nacional, com todas as suas elipses, suas inversões de sujeito, translocação de objeto direto, faz de, de, de cunho parnasianista, onde o brasileiro não sabe cantar. Por quê? Porque é um hino difícil. Um país onde o próprio cidadão não sabe cantar seu hino, porque é difícil, porque tem palavras que ele não conhece. Todos os países, vê o hino dos Estados Unidos, da França, todo mundo sabe cantar, que é simples, é tranquilo, as palavras são simples. No Brasil é tudo mais calculado para que não funcione de verdade, né? E é o que eu estudo essa questão sociológica desde a faculdade de Sociologia em 2004, 2006, que eu me formei, e eu não consigo entender o porquê. Um dia, quem sabe, né? Então, a estimulação visual precoce, ela está dentro do BNCC, só que ela não é integrada, porque os mecanismos terapêuticos, né, estão lá inseridos. E é muito triste quando a gente tem uma formação como essa, estimulação visual precoce, como de uma vez por ano, igual agora a gente lançou ela, e faz um valor para que todo educador possa comprar essa formação. A gente vê muitos professores, quem compra são TOs, físios, e aí os educadores mesmo não compram, porque eles falam assim: ah, o ministério deveria comprar para mim, a escola deveria comprar para mim. Vamos refletir um pouco junto. Quando você tem o conhecimento e você não quer aplicar, o negligente, o criminoso está sendo você. A partir do momento que você sabe que você não está fazendo o certo pelo seu aluno em sala de aula, e a instituição, a secretaria, o ministério não está nem aí para você, ou você troca de profissão, ou você se torna criminoso. Porque você vai estar continuando fazendo errado. Você sabe que seu trabalho de 8 horas por dia não leva você a nada. Por quê? Porque você não está fazendo nada pelaquela pessoa. Você não está fazendo nada pela visão, nada pelo cognitivo, nada pelo desenvolvimento de linguagem, motor. Você se engana e você engana. Você suprime a possibilidade de um ser humano se desenvolver. Então, eu acho isso muito sério, entendeu? Então, quando eu faço o lançamento da formação de EVP uma vez por ano, em valores que sejam R$ 30 a mensalidade, muita gente fala pra mim assim: ah, eu não tenho condições de pagar, né? Porque eu trabalho na escola pública, não sei o quê, mas você tá com o celular do ano, você faz a unha toda semana, então não é que não consigo pagar. Eu já fiquei sem comer para pagar curso, principalmente quando eu tinha que viajar para fora. Já fiquei um ano inteiro não comprando uma roupa para poder fazer um curso. Por quê? Porque eu me interesso pela minha profissão. Eu me interesso pelo resultado do meu paciente. Eu escolhi isso como vida, né? Então, isso é muito sério, né? Nem daqui 50 anos o BNCC vai estar integrado com a estimulação visual com as terapias adequadas. Não espere por isso, porque nunca foi e nunca será.
O ano passado, quando eles fizeram a atualização sobre estimulação visual precoce para autismo, que é um problema recorrente, que está em todos os lugares, e ninguém sabe lidar, e escolhem uma técnica que foi abolida em toda a Europa há 20 anos, eu percebi que eles trabalham, é o sistema contra nós. Então, se você quer estar em sala de aula, você tem que buscar e quer ajudar o seu paciente, quer saber aplicar o BNCC, você tem que investir. Por exemplo, é o que a gente fez o ano passado, quando os alunos pediram para mim destrinchar uma linguagem prática o BNCC na formação de estimulação visual precoce, porque a gente só tinha focado para a clínica. Aí eu gravei o ano inteiro as aulas para destrinchar o BNCC e mostrar somente a questão da estimulação visual, como ela está inclusa dentro do BNCC e qual atividade você pode fazer, tá? A partir daí, eu agora estou trabalhando nas outras áreas do BNCC. Semana passada eu dei o curso do desenvolvimento motor e vou dar outros cursos esse ano. E vou incluir dentro da formação lá da estimulação visual precoce, tá? Então é importante que a gente entenda. Coloquei aqui para vocês o que eles pedem pra gente. Não vou ler, né? Depois vocês podem ter esse material. Então eles falam muito sobre percepção visual, que na educação infantil não pode, lembra? Percepção visual só vai ser trabalhada nos 4 primeiros anos do ensino fundamental. Então, percepção visual, que é o primeiro preconização deles, está furado, não está de acordo com a cronologia do desenvolvimento cerebral, motor, neuropsicomotor e visual, mas a exploração visual, comunicação visual e criatividade visual está elencada, só que ela não dá recursos de como o professor tira aquilo do papel, porque ele só tem no papel, né? Ele só copia no seu relatório. Hoje, no Brasil, o Ministério acredita que todos os professores de educação infantil e educação especial fazem o que é proposto. Porque os professores colocam no papel que fizeram o que está na BNCC. Só que na prática não fizeram nada. Não é verdade? Sejam sinceros agora com vocês mesmos. Não precisa me responder. Essa é uma reflexão entre você e sua consciência. Por que que não muda? Porque de cima para baixo é imposto, mas não dá recurso. De baixo para cima recebe a imposição, não tem recurso, não sabe aplicar, mas finge que sabe. Então o problema não está só no ministério, também está no educador, que faz um relatório sem ter aplicado o que fez. Por isso que eu chamo que é crime. É um crime moral, é falta de virtude. Não é verdade? O aluno que faz a formação de IVP, por exemplo, ele passa a não cometer mais esse crime. Porque ele sabe, quando o BNCC pede X, ele sabe aplicar X. Nem que seja simples. Porque eu tenho mais feedback dos meus alunos que fazem BNCC, o EVP, e aplicam o BNCC básico que a gente fez, que a gente vai aprofundando esse ano. Então é um curso que você compra e está em constante evolução ainda. Esse está ainda. Tem formação como neurovisão, custa R$ 10.000, ela já está pronta. Ela já foi reformulada 5 vezes. O estimulação visual precoce ele está em constante evolução. Eles falam assim, professor, eu colocava para o ministério que eu fazia, mas eu não fazia. Agora eu estou fazendo o básico. Eu falo, melhor o básico, é melhor feito do que não feito. Isso é uma regra. É o melhor feito, mais ou menos, do que o não feito. Porque você já pode, agora, a partir de agora, deitar a sua cabeça no travesseiro
e fazer, não é verdade? E aí, por exemplo, o curso durante o ano custa R$ 2.000. Uma vez por ano a gente oferece ele por 500 à vista, 18 parcelas de 29. Então é acessível para qualquer profissional que queira investir e queira deixar de fazer esse crime moral, né, de só comunicar ao Ministério. Então, por que que eu falei que o Ministério nos próximos 50 anos não vai mudar? Porque ele acredita, mas ele sabe que não, né? Porque eles também não são burros, que você faz. Então, aquela velha história, professores de história, né? Santinho do pau é para inglês ver. São expressões que todo mundo conhece, sabe o significado e que continuam sendo feitas no nosso Brasil. Não é verdade? Eu acompanho muito esse trabalho, faço parte de grupos de e-mails, de WhatsApp agora, né? O WhatsApp nem é tão forte nos Estados Unidos, mas na Europa já é, onde eu fiz esses cursos, onde a estimulação visual está dentro do BNCC do país, como na Escandinávia. Eu já cheguei a fazer cursos lá na, de aplicação de currículos com estimulação visual, na educação. Na pandemia, eu pude fazer vários desses cursos que eles estavam mais baratos, que eram só presenciais, então estavam online. Economizava eu ir lá. E eu já soube de casos, por exemplo, na Escandinávia, de professor ser preso. Olha isso. Olha o nível de virtude do país. O professor ser preso porque ele colocou que tinha feito uma atividade em sala de aula e não fez. Você imagina se isso vinha no Brasil? A gente ia virar El Salvador. Todo mundo ia estar preso. Se não tem mais professor. A culpa é do professor? Não, a culpa é do sistema. Mas o professor se acostuma. Os professores deveriam se unir e falar: não, nós não temos esse recurso. O Lula anuncia que vai diminuir os cortes de educação, meia dúzia de professor vai para a rua. Sindicatos falam faz uma nota de repúdio, mas os professores continuam a sua vida não fazendo atividade, sala de aula, mas colocando no relatório que faz. E o aluno, e a família, né? E a sua consciência. Então, assim, nas diretrizes da BNCC, tirando percepção visual que está errado, o restante tem que ser feito. O BNCC informa, mas não informa como fazer, né? E é simples, é só uma interpretação ali, naquele texto que parece. Então, era para ser simples, né? Então, como que a gente pode incorporar? Foi o que a gente fez no curso de formação de estimulação visual precoce. A gente compreendeu as diretrizes, leu, não li sozinho. Eu chamei, por exemplo, desculpem, a professora Emília, que tem mais de 30 anos de ensino, a professora Sandra, a professora Soninha. A gente juntos analisou, leu, compreendeu as diretrizes, separou o que era para a visão, adaptou as atividades para aquela diretriz e ajustou de acordo com o marco. Então, a gente lá no curso que você leu cada quadradinho da diretriz, viu o que era visual, explicou como deve ser feito, com atividades comuns a um profissional de educação infantil, né? E quando não tinha o conhecimento, a gente ensinava essas atividades. Isso foi a nossa integração. E muitas vezes com brincadeiras, como a gente fez agora no curso motor, que vai entrar dentro da formação, onde a gente também traz brincadeiras, onde você pode usar ludicamente, que serve tanto para o professor em sala de aula, quanto para o educador físico também, educação infantil. Essa adaptação das atividades do BNCC, a gente fez, eu coloquei 6 aqui, né? Então a gente entender, por exemplo, o quebra-cabeça, né, como com formas geométricas, como o Tangram, que ele pode, que hora que ele tem que ser usado, quando ele tem que ser usado, para que ele tem que ser usado.
Ele desenvolve a coordenação olho-mão, a percepção espacial. E existe também dentro da formação, algo que eu vou falar aqui na frente, que é a avaliação, né? A gente ensina vocês a avaliarem o seu aluno. Agora vai ter gratuitamente em março, já foi divulgado lá nas redes sociais e nos grupos do High Institute. Eu vou dar um curso básico de avaliação gratuito no Instagram e com aulas ao vivo sobre avaliação visual funcional para educadores de educação infantil, educação fundamental também. Serve para esses dois públicos, educação especial. Ah, mas eu não posso avaliar. Isso está como diretriz do MEC, você pode avaliar. O problema é que eles não te ensinam como. Eles só falam assim, que você pode. Só não falam como. Eu já fui testemunha em processos, né, de médicos profissionais da área da saúde que processaram alunos que fizeram formação e perderam feio. O aluno ganhou 180 mil reais e custa de processo. Por quê? Porque falaram que o professor não podia avaliar, sendo que no próprio ministério está escrito. Uma coisa é assim, você fala que pode, mas o ministério te ensina. Mas se eu estou te ensinando desde 2015, então você pode, porque eu me baseio na lei, do próprio diretriz do ministério. E depois que teve esse processo, foi super positivo. Se alguém me falar, você pode usar esse processo, falar, olha, não, tem um processo aqui e já foi causa-ganho. Então, existe a jurisprudência. Nem precisaria, né, ter processo cá entre nós. Porque está escrito lá no Ministério funções do professor. Só que ele não aprende isso. Ou é levado a crer que não pode fazer. E também não lê, né, suas diretrizes de atuação. Então, a gente tem isso, eu vou falar com vocês no curso de avaliação funcional. Vai ser gratuito, do dia 1º ao dia 30 de março, com algumas aulas ao vivo. Vai ter certificado, então vocês procuram lá nos grupos o link para vocês fazerem. Na formação de estimação visual precoce, a gente tem essa avaliação, tá? Mas eu vou aproveitar algumas aulas do curso gratuito para complementar lá. Então a gente pode avaliar esteropsia, que é a visão 3D. A gente pode qualificar. A gente não pode o educador ele não pode quantificar, mas ele pode qualificar. Essa é a diferença. Quando a gente fala de uma avaliação de neurovisão, uma avaliação de ortóptica, a avaliação de reabilitação visual, ele não pode, porque elas são quantificadoras. Mas a avaliação funcional e a avaliação neurofuncional da visão, elas são qualificadoras. Aí ele pode. E dentro dessa avaliação qualificadora, tem mais de 50 testes, tá? E o único que o professor conhece é a acuidade visual, que é quantificadora, que o Ministério deixa lá. Mas, teoricamente, se ele fala que o profissional só pode atuar com avaliação qualificadora, a acuidade visual não poderia ser feita pelo professor. Olha a discrepância. Tem 50 testes que vocês podem fazer e não sabem. E, teoricamente, pela própria lei, a acuidade visual não poderia, mas faz. O que eu acho uma besteira, né? É que o próprio Ministério não sabe escrever suas diretrizes. Aí, ao mesmo tempo, ele fala que tem que ter estimulação visual do BNCC, ele não te ensina, não te dá terapêutica. Ele fala que você tem que qualificar e te dá o único teste que você tem que fazer na escola, obrigatório, é quantificado. Então, é uma confusão. É falta de conhecimento de quem está lá, né? E eu falo isso na cara de quem for, que eu tenho conhecimento, formação para isso. Eu não estou preso a nenhum partido. São pessoas incompetentes que estão lá. Mas a gente participa disso, uma vez que eu falo que eu faço as coisas sem saber. Mas eu falo que eu faço, sendo que eu nem fiz. A gente participa, tá todo mundo né? Aquela velha história, né? Que eu sempre falo
na discussão sociológica, reclama que o político rouba e compra DVD pirata, sabe assim? Todo mundo faz parte do mesmo balaio. Então a gente tem que sempre analisar essas questões antes de analisar mais profundamente. A avaliação é super importante para a gente encontrar os problemas e individualizar a ação terapêutica para cada caso, tá? Porque aí eu vou saber qual a iluminação adequada para aquele paciente, qual o estado emocional de alerta, se ele tem gerenciar crises que possam acontecer por causa de sobrecarga sensorial, que é um assunto hoje muito recorrente, pouco falado, e começar a documentar os resultados que eu tenho durante o meu processo. Existem diversos ferramentas de avaliação que o professor pode usar, qualificadores, como preferência visual. São 50, eu só coloquei os cinco mais importantes. Acuidade visual, existe as acuidades visuais objetivas e subjetivas qualificadoras, qualificativas, a esteropsia qualificadora, acompanhamento, segmento. E aprender também os sinais, riscos e sintomas de alertas, né? Como estrabismo, nistagmo, olho vermelho, lacrimejamento, pitose, pálpebra caída, entender quais são os fatores de risco, como alimentação emocional, prematuridade, hereditariedade, problemas oculares. Daí a gente consegue criar, no curso na formação de EVP, a gente ensina essa avaliação completa, a buscar os objetivos específicos e aí a gente traçar estratégias personalizadas baseadas no BNCC para quem é de BNCC e privadas para quem é de privadas, de clínicas privadas. Mas o que eu venho indicando para as pessoas de clínicas privadas é usarem a riqueza teórica do BNCC. E existem diversas práticas de estimulação visual que são preconizadas teoricamente pelo BNCC e que não são aplicadas na prática, como exposição sensorial, brincadeiras interativas, leitura visual, atividades artísticas que envolvam a visão, recursos educativos que promovam a neuroplasticidade. Existem as brincadeiras e atividades sensoriais que integram os marcos cronológicos, visuais, motores, neuropsicomotores. Saber usar os materiais visuais atrativos, nem sempre o colorido, o alto contraste, o branco e preto, hoje já caiu de moda por conta científica, não é moda, eu escolho o que eu quero, né? Não deveria estar mais em uso, embora 100% das pessoas usem. A questão das cores é muito importante. Então, trabalhar a sequência de cores certas para cada indivíduo. Existe cores que são proibidas para determinadas patologias, outras que são indicadas. Então, tudo isso, existe um conhecimento por trás, que eu ensino lá na formação e também ensino bastante lá nas minhas redes sociais, nos grupos, nas aulas. E a estimulação, ela tem que ser orientada em diferentes ambientes. Não adianta fazer só na escola ou na clínica se não fizer em casa. Então tem que ter essa orientação tem que ser transmitida aos pais. A gente tem as estratégias para aqueles público, né, da educação especial que tem necessidades específicas de motora, visual, cognitiva, de linguagem, neuropsicomotora, né? E aí a gente precisa trabalhar essas individualidades dentro da deficiência visual, dentro do contexto de uma adaptação personalizada, de que recursos que eu posso usar, de como que eu posso integrar essas atividades com o sensorial. Como a gente sabe que o EVP ele é muito específico, né, principalmente para bebês prematuros, bebês de risco, saber que na prematuridade a gente tem que ter cuidado com as cores, com as luzes,
com os estímulos que a gente vai usar. A gente vai ter que usar imagens preto e branco podem ser usadas no prematuro ali até uma determinada idade. A estimulação visual precoce, ela é limitada até os 2 anos. A partir daí, a gente tem que usar a estimulação visual. Entender que a estimulação visual, como o próprio Ministério diz, ela é obrigatória nas crianças com atraso de desenvolvimento para adaptar, para a gente criar o conceito de paciência e repetição, saber fazer o reforço positivo adequado para cada situação. Então, isso é muito importante entender como deve ser atuado. Como eu disse para vocês hoje, isso é mais uma apresentação de conceitos que vocês têm que conhecer para entender, para atuar na educação infantil, seguindo, por exemplo, as normas do BNCC, ou para atuar na educação infantil, na estimulação visual precoce, em técnicas como fono, terapia ocupacional, educação física, TO e terapia visual. Então, é como se eu estivesse dando conceitos, falar assim, você tem que estudar isso, você tem que saber sobre isso. Isso talvez você não esteja olhando para isso. Talvez você já olhe para algumas coisas, para outras você nunca ouviu falar, né? Então, é interessante. Eu falei bastante sobre a questão da BNCC. Eu vou falar um pouquinho agora para o atendimento da estimulação visual precoce em clínicas privadas, né? Então, na clínica privada, é obrigatório o profissional fazer a avaliação para escolher a melhor intervenção precoce, para daí dar os melhores recursos para aquela criança, né? Então, ele tem que se, assim como na escola também, né? Mas na escola a gente às vezes tem uma limitação do que o BNCC indica, mas a gente pode extrapolar isso na clínica. Por isso que eu falo que na clínica é interessante seguir um pouco a orientação do BNCC também, para você ter algo mais estruturado. A partir do momento que você aprenda, como a gente ensina lá na formação, a tirar o BNCC do papel e colocar na prática. Saber em que momento você pode usar aquilo, como usar e para quem fazer, tá? E como adaptar se você precisar em casos de necessidades especiais, baixa visão. A clínica, você precisa criar, né, uma divulgação do seu trabalho. Então, criar um site, estar nas redes sociais, fazer parcerias. Isso é importante, né? Porque você vai atrair gente nova e aí trabalhar e explicar o que que é o seu trabalho. É, existe boas práticas que são oficiais, né? Em qualquer clínica, né? Manter os dados confidenciais, ter consentimento informado para fazer as atividades e abordar todo o seu trabalho na criança. É, eu coloquei aqui um caso, tá? Não vou discutir ele na estimulação visual precoce porque é um bebê com estrabismo. Mas é só para vocês entenderem depois, vocês podem ler o material e entender que não é numa estimulação visual precoce, numa estimulação visual que eu vou trabalhar um estrabismo. Existe uma técnica específica para trabalhar o estrabismo, que é a ortóptica e o RVM, reabilitação visual motora. Mas eu quis mostrar aqui nesse caso como quais eram as dificuldades da criança que eram por causa do estrabismo. E o tratamento não estava na estimulação visual precoce. Ou seja, aplicar tudo que o BNCC fala, imaginando que você soubesse, não resolveria a vida desse paciente. Então, muitas vezes, você vai ter casos que você vai precisar pedir um suporte de outro profissional, como estrabismo, nistagmo, que é a neuroreabilitação que vai trabalhar, retinopatia da prematuridade. Você precisa fazer o desenvolvimento da retina com a neurovisão. Isso, a estimulação visual, não ajuda em quase nada. É importante que você está lá na escola, que você, como TO, físio, fono,
use os recursos da estimulação visual precoce para o desenvolvimento, mas você não vai fazer a reabilitação. A estimulação visual precoce, a estimulação visual, não faz reabilitação, ela faz estímulo de desenvolvimento. Por isso, a estimulação visual precoce, ela é até os 2 a 4 anos, e a estimulação visual dos 4 aos 6 anos. A partir dos 6 anos, você não pode usar esses recursos. Se você estiver usando, tá errado, né? E se tiver aprendido na formação, a formação tá errada, né? Porque isso é básico. O mundo inteiro sabe disso, menos o brasileiro. Por que será? Porque não quer saber, né? Finge que não sabe e prejudica quem quer, né? Essa é a frase que eu sempre falo. Finge não saber e prejudica quem quer. Porque ele escolhe quem ele vai prejudicar, né? O paciente dele, aluno dele, que está usando uma técnica que não deveria estar usando. Criança com paralisia cerebral, ela não é reabilitada com estimulação visual precoce, nem com estimulação visual. Ela é desenvolvida, tá? É, eu acho importante a gente, em alguns momentos eu vou trazer algumas aulas para vocês, abertas, para a gente discutir esses casos clínicos à luz das técnicas que são necessárias, tá? Para a gente entender, porque se você usa uma técnica errada, que não é adequada a um caso, você atrapalha o desenvolvimento e a reabilitação do paciente. Então, assim, quais são os princípios, os principais desafios no atendimento de crianças com estrabismo? Para educadores e para terapeutas. Aplicar a estimulação visual e saber que, paralelamente a isso, precisa ter um trabalho de reabilitação visual motora. E para os outros três perguntas, usar a neurovisão, a neuroreabilitação visual, a estimulação visual, a estimulação visual precoce vai trabalhar o desenvolvimento, não a neuroreabilitação. É, coloquei aqui algumas dicas para quem atua, né, na educação infantil, na educação especial e também na estimulação visual, na estimulação visual precoce. A partir do momento que você sabe usar, sabe avaliar significa saber que você sabe acompanhar o progresso do seu paciente, sabe ver a evolução. Se está tendo evolução ou não, né? Porque é isso que as pessoas não sabem aí fora. Não sabem avaliar. Logo, elas não sabem avaliar a evolução. Fontes da cabeça delas de que a criança está melhorando. Não tem como você saber se você está melhorando se você não fizer um exame, na verdade. Tem como você saber se está emagrecendo se você não se pesar e tirar suas medidas. Então tem como você saber que a criança está melhorando sem avaliar. Fontes da sua cabeça, né? Ah, mas as atitudes dela melhoraram. Pode ser interação com as outras crianças, tá? Não, melhorar a deambulação dela não significa que ela melhorou o equilíbrio, a percepção e a mobilidade dela. O ambiente tem que ser estimulante no sentido de saber trabalhar as cores certas para cada tipo de paciente e ter paciência e flexibilidade. Importante envolver os pais, que é igual eu falei lá atrás. Casa, clínica e escola tem que estar os mesmos ambientes adaptados. Comunicar aos pais quando precisar de recursos extras, como no estrabismo, precisa fazer uma terapia de RVM, reabilitação visual motora, de nistagmo, que precisa fazer neuroreabilitação visual, que só aquilo que você está fazendo não serve. Ah, mas professor, eu fiz neurovisão, fiz estimulação visual. Aí você faz você mesmo, né? Precisa mandar para outro profissional. Mas eu tô falando isso para educadores, para quem só trabalha com, só tem a estimulação visual. E engajar os pais no contínuo, porque ele também tem que fazer atividades em casa. Saber isso. E para isso você tem que saber fazer no seu, na sua sala de aula, no seu consultório, para criar um ambiente estimulante em casa, né?
E as orientações a gente, as mesmas que a gente tem para montar as salas de aula e os consultórios, orientar eles a fazer o mesmo em casa, tá? E a gente tem muito material hoje para ajudar vocês a aprofundar nesse assunto, né? Materiais online. No Instituto mesmo a gente tem cursos com protocolos gamificados, tem o grupo de materiais gratuito, tem o grupo de materiais que a professora Suelen oferece com 300 materiais todo mês. Tem mais de 20 grupos no Instituto para você focar onde você tem que atuar. Só no Instituto a gente já tem mais de 200 e-books lançados, que eu lancei quase metade tem valor aberto, que você paga a partir de R$ 5. Outros, muitos, mais de 30 gratuitos. Hoje tem muitos pais se associando, né? Tipo, o próprio network, de quando você faz formações presenciais, online. Então você tem que buscar cursos avançados, tem que saber se a instituição está aplicando algo que está de acordo com a neuroplasticidade, se fala de marcos cronológicos. Hoje existe curso de estimulação visual por R$ 39 na internet. Entendeu? Só que, tipo, né? Só vai ter o papel, você quer ter só papel. Invista em supervisões, mentorias. Eu faço supervisão clínica para educadores, para instituições. Só tenho vaga para abril. Está sempre lotada minhas mentorias. Então, intercâmbios com clínicas, a gente abre para alunos para fazer estágio em instituições, para fazer estágio na clínica. Então, assim, precisa se atualizar, né? Em breve a gente vai lançar esses workshops avançados, né? Vamos tirar um sábado inteiro para falar sobre isso, ou domingo, dependendo do mês, que servem para educadores, para para profissionais. Esses cursos e workshops avançados que eu vou lançar, eles vão estar dentro da o número um e o número 3 vão estar dentro da formação de EVP. A formação de EVP, falando em oportunidades, né, de mentoria, supervisão, a gente vai, tem que olhar, né, para todos os profissionais que você possa fazer interdisciplinaridade, integração, trabalhar em equipe, se comunicar, né, tipo, orientar muitas vezes, porque muitos de vocês têm essa coisa, o oftalmologista está indicando fazer estimulação visual numa criança de 15 anos. Ele não sabe estimulação visual, tá? Eles não sabem, eles estão aprendendo agora, eles só sabem indicar o que eles ouviram falar. Eu falo isso em público, porque eu tenho vários alunos oftalmologistas no instituto. Então é conversar. Olha, se eu pedir uma estimulação visual, pode mandar relatório? Porque não é estimulação visual que a criança precisa. É reabilitação, é neurovisão, processamento visual. Oriente. Ele não é superior a você. Eles indicam estimulação visual para AVC. Não tem lógica nenhuma, né? Então, interagir é muito importante, né? Existem vários desafios que são comuns na estimulação visual hoje. A existência das crianças, porque elas estão presas às telas e vocês não sabem o que fazer. Existem vários mecanismos para melhorar isso. Adaptar a família e a criança ao longo do tempo também é outra dificuldade que eu recebo bastante de vocês. E não sabe medir o progresso, não sabe avaliar, né? Então não sabe se a criança está melhorando ou não, né? Existem algumas coisas, e já dei curso sobre isso. Então existem técnicas para você usar para resistência, compreender, entender o ambiente que a criança está inserida, ter flexibilidade para inserir atividades específicas para aquela criança, trabalhar o reforço positivo do jeito certo, né? Ao longo do tempo, como eu posso melhorar a adaptação das estratégias, né? Através de eu tenho monitorar isso constante. Aí seus laudos, não é laudo, né? O que você manda para o ministério falando o que você fez e você não fez, não é um bom monitoramento, né? Monitoramento real, faça a parte. Então, o
que realmente você está fazendo para você ver o que ela não fazia, está conseguindo fazer. Porque o oficial, né, você falou que fez e a criança nem poderia fazer. Se hoje eu fosse fosse ministro da Educação, a primeira coisa que eu ia fazer era mandar o Ministério da Saúde fazer uma avaliação em todas as crianças das salas de aula e chegar e colocar o professor na parede. Você tem um aluno aqui com paralisia cerebral e você falou que fez essa habilidade no aluno no ano passado. Então faça para eu ver, porque não tem lógica. A pessoa fala que fez uma coisa que não, aquela criança não tinha desenvolvimento ainda para fazer. Se fizesse só esse susto, mas não aconteceria nada, professor. Mas também criaria formações obrigatórias que ensinassem a fazer. Não adianta só cobrar, né? O Ministério só cobra e te dá um recurso errado. Então, as estratégias a longo tempo, adaptação das estratégias é adaptar a individualidade e personalizar as atividades para a criança, ter flexibilidade criativa, né? E o progresso, medir o progresso é avaliação, né? Saber fazer as avaliações. Atualização constante é importante, porque a gente tem hoje aí a estimulação visual no mundo, né? A que a brasileira faz há 20 anos atrasada. O que o Ministério preconiza para autismo há 20 anos já foi abandonado. Isso nem se falava de autismo, né? 20 anos atrás aqui na Europa já se tinha protocolos. E eles estão usando esses. Então tá sempre se atualizando, buscar o lugar certo para se atualizar, né? Saber é, aprender a ter acesso ao conhecimento. Hoje ele está gratuito. Você consegue ler um artigo científico de qualidade, está na sua mão, né? Hoje tem as inteligências artificiais que te ajudam a traduzir, a resumir os artigos gringos. Então, não tem desculpas, né? Uma vez por ano, eu abro a formação de estimulação visual precoce, com valores especiais. Está aberto até dia 23, até amanhã, né? A gente abriu no dia 18 e vai fechar amanhã. Depois, se você quiser fazer a formação, você vai pagar o valor novo, que é 2.498. Vai ficar aberto o ano inteiro no site, mas até amanhã tá com valores especiais. Pode conversar lá com a Gabi, que é quem coloca os links nos grupos. À vista é 420, eu não lembro, mas divide no cartão em 12 vezes e também divide no boleto, mesmo se você tiver restrição. E são parcelas que você consegue pagar. Lembrando que a próxima turma com valor especial só vai ser lançada ano que vem. Então, se você, depois dessa aula, percebeu que você precisa se atualizar e todas as atualizações que eu fizer daqui até o ano que vem, na estimulação visual precoce, o aluno que entrou agora nessa turma vai ter acesso, tá? Não vai precisar comprar. Muitos workshops são pagos, ele não vai precisar comprar, porque esses workshops vão estar dentro da formação, tá? O futuro da estimulação visual precoce são as tecnologias imersivas, a personalização, a integração com a inteligência artificial, e você nem sabe aplicar o BNCC ainda. Pensa onde você está e onde você deveria estar, tá? Deixei aqui uma mensagem final, mostrando para vocês que a estimulação visual precoce é uma ferramenta poderosa. Ela é uma ferramenta obrigatória dentro da educação infantil, da educação especial. O BNCC cobra isso de vocês. E eu acredito que nem deveriam ter pessoas lá se não tivesse esse conhecimento, mas, como eu disse, o próprio Ministério só cobra, mas, né, e você finge que faz, porque você fala que faz nos relatórios, mas não faz. A gente sabe disso, né? Então, para isso, tem que continuar aprendendo, né? Muitas vezes você tem que ter noção, e eu falei bastante hoje focado no educador, mas o pessoal em clínicas, físios, TOs, educadores físicos, que também atuam nessa área de estimulação visual precoce. No curso eu falo bastante, na formação,
para seguir o BNCC, embora você não seja educador, que ajuda a gente a ter uma visão ampla dos marcos de desenvolvimento, a ajustar as nossas técnicas, que as questões cronológicas. Lembrando que não é só o desenvolvimento visual, é o desenvolvimento cognitivo, motor, neuropsicomotor, biopsicossocial, né, psicossocial, todos esses daí estão inclusos, comunicativo da linguagem, né, comunicação em linguagem, estão inclusos na BNCC, mas elas não, não, não nos ensinam como fazer isso, tá? Sempre tem que criar, os profissionais têm que estar sempre se atualizando em congresso, investigar novas possibilidades, nunca aceitar. Eu falo isso para todos os meus alunos. Não aceitem tudo o que eu falo. Vão lá, pesquisem, investiguem, porque isso faz com que eu estude cada vez mais, entendeu? Porque eu tenho formação no Instituto que foi gravada em 2020 e vinte e que está sendo vendida até hoje. É a mesma formação, não mudou. Tem formação que eu gravei em 2022 que eu tive que regravar todinho em 2024, porque se atualizou. Aí a de 2022 já ficou arcaica. Então, eu estou sempre em constante estudo, eu nunca paro de estudar, fazer pós-graduação, mestrado, formações, para trazer o mais atualizado para vocês. Vocês sabem que a gente sempre no Instituto está anos à frente de muitas coisas. As pessoas hoje estão começando a falar de sobrecarga sensorial, e a gente já fala disso desde 2015. 2020 a gente falou bastante. Então, a gente está sempre alguns anos na frente, né? A concorrência é bem que tenta, coitada, mas não consegue, porque, tipo, não sabe as fontes, né? Ainda continuam vendendo cursos de fisioterapia oftálmica que ensina estimulação visual, sendo que fisioterapia oftálmica é reabilitação visual motora. Dão curso de reabilitação onde fala de habilidades visofuncionais, e onde era para falar de função visual. Eles estão mais perdidos que seguem tiroteio, né? E eles vão cuidar de pessoas com baixa visão. Então, é importante estar sempre investigando novas possibilidades da sua intervenção. A ciência da estimulação visual está em constante evolução. E vocês são parte fundamental desse progresso, não é verdade? Então, é, aproveite essa oportunidade que a gente dá uma vez por ano. O curso de estimulação visual precoce, ele fica aberto o ano inteiro, mas com o valor cheio, 2.498 a partir de agora, porque ele vai estar, ele aumentou a carga horária em 60 horas, de 80 para 140. E vocês que estão entrando na turma agora, que entraram essa semana, e podem entrar até amanhã, vão estar entrando numa turma onde vai ter mais aí umas 60 horas de conteúdos novos. Então vocês se formam, vocês estão entrando com 140, mas vocês se formam ano que vem com certificados de por volta de 180, 200 horas, tá? Aproveita que ele está com o valor, ele tem uma vez por ano, eu faço isso exatamente para que o pessoal da educação, que muitas vezes tem poucos recursos, né? Que o Estado paga pouco, infelizmente. Eu digo que o professor é o profissional que deveria ganhar mais, que ele tem mais responsabilidade para com a sociedade. E lembre-se que cada criança que vocês atendem é única e é uma vida. Essa criança, ela é filha de alguém. Ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem um irmão, né? E ela tem o seu próprio potencial, ritmo de desenvolvimento. Então é importante que a gente comece a ver, principalmente na educação, que eu tenho que aplicar o BNCC. E aí no meu relatório eu falo que aplico ou não apliquei, que essa dedicação depende só de você investir. Por isso que eu já ajudo no que eu posso ajudar. Formação, esse ano eu estou pensando em fazer a formação gratuita de estimulação visual modulada. Então, uma formação que teve gente que começou na área de saúde visual assim, que é uma formação completa. Então fica ligado. É, a estimulação visual precoce. É o único do Brasil que tem essa tradução do BNCC para prática nas áreas visuais, motor, agora que eu fiz usando as brincadeiras. Então, é um investimento que
Se você fosse pagar um curso desse na Europa, você ia pagar super caro. E mesmo assim, você teria que traduzir não só o idioma, mas traduzir para a realidade do Brasil. O nosso curso já é traduzido para a realidade do Brasil, tá? Então, vale a pena, né? E a gente oferece muitas vezes algo que eu faço desde 2020, né? Oferecer o parcelamento do boleto, mesmo que é para quem tem restrição no nome. O nome tá sujo, aquela coisa toda. É o acreditar em vocês também. Porque, teoricamente, nós somos uma empresa. Então, a gente confia na pessoa que está com o nome sujo e que faz o boleto lá. Você sabe que nós temos o menor número do mercado na área nossa em inadimplência. Porque 80%, olha isso, das pessoas que compram com boleto, elas estão tendo uma chance, porque elas têm nome sujo, né, que a gente fala. Tá com alguma pendência. A gente sabe que pós-pandemia, né, muitas pessoas tiveram endividamento, ficaram sem trabalhar. Então, o investimento que o Instituto faz nessas pessoas. E essas pessoas não atrasam, porque elas sabem, é recíproco, é uma reciprocidade. E nesse curso, dessa vez com valor especial, também está aberto com boleto. Então chama a Gabi lá para conversar. Hoje a Gabi e o Vinícius estão hoje e amanhã fazendo as matrículas com valor especial. A partir de segunda-feira o curso vai estar aberto no site, o valor dele oficial, tá? Então a formação e estimulação ao precoce é um investimento essencial para você, né? Te ajuda. E aqui o que eu falei hoje, eu espero que vocês possam refletir também, possam ajudar aí na sua a trabalhar o seu potencial máximo, tá? Aí eu falei sempre de fazer uma selfie, porque vocês nunca abrem as câmeras. Então vocês tirem uma foto da tela aí, vamos fazer uma selfie. Vou printar aqui pra gente postar. Vocês firmes e fortes, fazer uma selfie de tela. Vamos aí, abre as câmeras. Só pra gente deixar bonito lá que vocês estiveram aqui, mostrar para os seus pacientes, para os seus alunos, que vocês estavam aqui pleno sábado, né? Podia estar dormindo, comendo, bebendo, dançando, né? Tem aquela frase, já tá roubando, mas estou aqui, né? Pedindo, né? A gente tá estudando. Vou fazer aqui, espera aí. Capricha aí na pose. Pronto, deixa eu ver se foi, espera aí. Calma aí. Muita calma nessa hora que eu tô aprendendo a fazer esse negócio. Pronto, já foi. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa?